Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ruma a Washington. Amanhã ele pega o voo, na sexta-feira volta e, na quinta-feira, no ínterim, deve se encontrar com Donald Trump. A viagem já estava agendada antes, mas foi postergada em virtude da guerra no Irã. O timing tem uma série de questões curiosas, desde a pressão americana para que facções como o PCC e o CV sejam classificadas como FTOs, organizações terroristas estrangeiras. Para a gente dar um exemplo do que isso pode significar, não só implica sanções financeiras a gente associada a elas, mas as organizações que foram atingidas nos ataques no Caribe, Tren de Aragua e por aí vai, também receberam antes essa classificação. Terras raras na pauta, uma viagem de Trump à China é um contexto geopolítico denso. Eu recebo hoje o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, para a gente conversar e tentar entender o que essa visita significa. Como a gente está com um convidado ilustre, te convido para deixar uma curtida, vamos jogar a audiência lá para cima para receber ele. Frei, chama a transição, na sequência a gente recebe aqui o ex-ministro. Ministro, sempre um prazer recebê-lo, que bom que está conosco hoje novamente. E, pois é, um timing curioso dessa visita de Lula. E eu quero já te passar a palavra para entender suas primeiras impressões de o que pode significar essa viagem e por que, nesse momento, pareceu tão repentino, anunciado na segunda-feira, uma viagem como essa. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você, com a sua audiência, é sempre um prazer. E também me pegou um pouco de surpresa essa notícia, como acho que a todo mundo. A visita não chegou a estar agendada com data, né? Mas ficou pré-marcada para março, aí veio a ação americana no Irã e a reação muito negativa do Lula, e isso aparentemente estava adiado sine die, né? E eu acho que a gente tem que sempre olhar, claro, na política tudo é assim, né? Cada momento, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? Como dizia Heráclito, então também ninguém faz duas vezes a mesma visita, né? A visita agora ela tem um significado diferente daquele que ela teria em março, né? O que mudou de lá para cá? Eu acho que o grande enfraquecimento do Lula na política interna, nas pesquisas de opinião, né, nas pesquisas sobre performance do seu governo, ou seja, pesquisa eleitoral, em primeiro lugar, que é uma coisa, nas pesquisas sobre aprovação ou reprovação do seu governo, que estão dando a reprovação, e em maioria, e na questão do jogo político em Brasília, depois da rejeição do Messias ao STF, né? Então, enfraquecimento de Lula, né? Portanto, essa visita, acho que antes de mais nada, é um sinal de fraqueza de Lula, né? E ela me parece que tem tudo a ver com uma coisa que eu tenho comentado, acho que já comentei aqui em alguma ocasião anterior, que é a queda da barreira entre política interna e política externa. Hoje, essas duas dimensões não são mais dimensões separadas e excludentes, elas estão totalmente imbricadas, né? Fazem parte do mesmo campo de jogo, imbricadas. O Lula, então, ele está jogando na política interna, né? Me parece que é um movimento de política interna, né, que tem a ver com o exercício, portanto, de uma visita fazendo parte da política externa. De que maneira? Eu acho que a única coisa que sobrou para ele é tentar o apoio dos Estados Unidos, tentar o apoio do Trump. Por mais far-fetched, né, por mais exagerado que isso pareça, ou pelo menos bloquear um eventual apoio do Trump ao Flávio Bolsonaro. Então, com vistas à eleição. Acho que o ponto do Lula hoje, o que ele pensa é eleição, e é uma espécie de última cartada. Eu vou ver se eu consigo o apoio do Trump. Me parece que é o que está no pensamento dele. Mas é uma rota complexa também para Lula conseguir, eventualmente, o apoio de Trump, que vem de uma tradição política drasticamente diferente e chegou até a chamar, os processos judiciais contra o adversário de Lula na eleição anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma caça às bruxas. Então ele tem um cenário delicado, e eu queria entrar mais a fundo num ponto específico, que é a questão da quantidade de leverage, de alavancagem, de poder de barganha que os Estados Unidos têm nesse cenário. Alguns meses atrás, quando a viagem aconteceria antes da guerra no Irã, se falava de um cenário onde o Lula tinha saído, pelo menos na imprensa americana, New York Times e por aí vai, como o líder de um país de sul global, terceiro mundo, que conseguia, com as tarifas, ter uma gestão melhor desse tipo de crise comercial. Agora é um cenário muito diferente, onde ele vai com um problema político interno, mas da perspectiva de relações exteriores, uma contratendência. Ele vai na contramão da América Latina em termos de cooperar com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Equador
El Salvador, Chile, Argentina, cooperando na designação de uma série de grupos como organizações terroristas estrangeiras e cooperando também com a iniciativa Escudo das Américas. Cuba, México e Colômbia, Cuba também, né? Mas Brasil, México e Colômbia indo na contramão disso. Então, é uma posição na qual você entende que Trump poderia pressionar especificamente em pontos como terras raras, ou na designação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, para extrair concessões de Lula? Certamente. Esses são talvez os dois principais pontos onde pode haver uma transação. Provavelmente, por tudo que se comentou, já tem havido uma concessão muito substantiva por parte do Lula ao Trump no tema das terras raras, no ano passado, quando foram removidas tarifas e retirada a Lei Magnitsky, né? Tanto que agora, há poucas semanas, houve a notícia de aquisição de uma mina de terras raras em Goiás por parte de um conglomerado americano, né? E isso, obviamente, não acontece por acaso, né? É só ligar os pontos. Então, eu acho que isso já esteve na mesa, já fez parte de algum tipo de tratativa no ano passado, porque a suspensão das tarifas e a revogação da Magnitsky, obviamente, não veio de graça, né? Um dia talvez a gente saiba o que foi colocado nessa negociação, né? Mas não foi assim pelos belos olhos do Lula, né? E não foi uma questão diplomática simplesmente no convencimento pela palavra. As pessoas dizem, não, é habilidade diplomática. Não, isso aí não imagino que tenha contado muito, não. Então, agora, quer dizer, continua, acho que havendo a questão das terras raras e além disso, a questão do combate ao crime organizado, né? Bem, até onde Lula pode ir na cooperação ao combate ao crime organizado, obviamente é um tema que não o fascina nem um pouco, né? Para dizer o mínimo. Vou usar uma expressão assim, eu acho que os Estados Unidos, assim, todos os brasileiros sabem o que o Lula fez, né, no verão passado. Os Estados Unidos também sabem o que o Lula fez no verão passado e levarão isso em conta, né? Mas, enfim, talvez o Lula possa oferecer alguma coisa em termos de cooperação efetiva, né, de compartilhamento de inteligência, coisas assim, né? Pode ser, mas eu acho difícil, de qualquer maneira, que ele possa proporcionar uma cooperação integral, né, por causa de tudo que aconteceu no verão passado. Estou falando metaforicamente, claro. Então, por isso que, assim, me parece que é algo um pouco apressado, um pouco improvisado, né? A impressão que eu tenho é de que foi tudo resolvido, então, depois da queda do Messias no Senado e das pesquisas muito ruins, deve haver pesquisas internas do PT, piores ainda, né? Então, imagina só, marca aí uma visita minha aos Estados Unidos, quando? Semana que vem, o mais breve possível, né? E o Trump está sempre pronto a receber né, visitas assim, para sentar ali naquela poltroninha do salão oval, né, do jeito dele. Antigamente as coisas não eram assim, levava meses, né? Agora é mais ágil. Então, o deve ter falado assim, põe tudo aí que a gente tem, vamos levar na mala, o que a gente tem? O que a gente tem para levar na mala, põe aí. E a gente chega lá e vê o que acontece. Porque, obviamente, existe uma demanda, quer dizer, qual que é a parte demandante de alguma coisa, de algum resultado nessa visita? Obviamente é o Brasil, né? É o Brasil que tem uma expectativa de algo. E para esse algo ele vai ter que pagar, o Trump, todo mundo sabe, é transacional, né? Ele vai ter que oferecer alguma coisa, pelo menos se ele oferecer alguma coisa que seja ilegal, incompatível com a Constituição, né? O Brasil, em tese, não fecha acordos secretos, né? Isso seria importante a gente ter presente. Mas, se me permite, só mais um elemento. A gente vê, nessas horas, a diferença entre a percepção, digamos assim, da direita, dos conservadores, em relação com os Estados Unidos, e não só a percepção, mas a ação, e a da esquerda, né? A esquerda, pelo menos na enfim, corrente que a gente representou no começo do governo Bolsonaro, nós temos, eu acho que a capacidade, temos a convicção de que podemos ter uma relação de igual para igual com os Estados Unidos, muito profunda, uma relação de aliança de igual para igual com os Estados Unidos, aliança, né? A esquerda, ela concebe essa relação sempre em termos de inferioridade. Ela tem um complexo de inferioridade, que se traduz ou numa ojeriza aos Estados Unidos, querer fazer sempre o contrário, sempre estar no lado oposto, ou então, o que parece ser o caso agora, um atabalhoamento para oferecer
né, aquilo que imaginam possam oferecer, mais ou menos de graça, em troca de uma vantagem política, né? Mas também digamos, numa perspectiva de inferioridade, né? Essa é a grande diferença. Eles não entendem e não querem e não sabem fazer uma relação com os Estados Unidos de igual para igual. Ou é uma relação de hostilidade, ou agora tende a ser uma relação, um termo que eles gostam de usar muito, né, mas de subserviência. Eles sim que eu acho que estão querendo montar uma relação de subserviência para ter um elemento eleitoral, né, ou eleitoreiro quase, em outubro. Ministro, até isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque você também serviu em Washington ao longo da sua carreira no serviço diplomático antes de ocupar o cargo de chanceler. Então, quando a gente vê uma coisa assim ser anunciada de última hora, isso evade os canais padrão, né? Como é que é a tramitação normalmente disso aí? É um negócio que vai passar por embaixada e passa pela hierarquia e comunica com o Departamento de Estado. Então, ajuda a gente a entender como é o processo normal em oposição ao que parece ter acontecido agora de forma mais acelerada. Perfeito. Não, o processo normal é uma questão de meses, né? Vários meses de preparação, né? Você precisa pelo menos uns 3 meses. Nós fizemos uma visita aos Estados Unidos com o presidente Bolsonaro em março de 2019, apenas 2 meses e pouquinho depois dele tomar posse. Foi um recorde. Trabalhamos intensamente, porque você precisa colocar na agenda dos 2 presidentes, né, que são sempre agendas muito cheias, e depois precisa principalmente definir o que vai ser o resultado da visita. A visita não é apenas uma conversa, em tese, né? Os americanos usam o termo técnico praticamente, que são os deliverables. Você marcou uma visita, no dia seguinte as pessoas começam a perguntar e negociar quais vão ser os deliverables, ou seja, os entregáveis, os resultados concretos da visita, né? Então, em março de 2019, nós negociamos, então, todo um pacote de vantagens, digamos, de iniciativas extremamente favorável ao Brasil. Nós conseguimos o acordo de salvaguardas tecnológicas que liberou a questão de Alcântara, nós conseguimos destravar o processo da carne bovina para o Brasil, nós conseguimos o apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE, nós conseguimos a declaração do Brasil como aliado preferencial militar, extra-OTAN, quer dizer, coisas que depois até não foram muito aproveitadas, mas coisas essenciais. E isso não é na hora que você está lá no Salão Oval, que eles vão, o que vai... Não, isso é toda uma preparação anterior entre os diplomatas, entre as embaixadas, muitas vezes com visitas, né? Eu, como chanceler, fiz 2 visitas a Washington antes da visita presidencial para conversar e tal. Então, é toda uma costura, né? Uma visita assim marcada com 3 dias porque né, é algo um pouco fora do comum e leva a gente a perguntar quais serão, então, esses deliverables, quais serão esses entregáveis, esses resultados. É difícil que seja uma coisa substantiva, a menos que já estejam negociando em segredo alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas o processo normal é assim. Agora, o Trump, ultimamente, nem era no primeiro mandato, ele tem feito também as coisas de maneira mais ágil. Quando você vê assim, amanhã vai estar o presidente, primeiro-ministro de tal lugar com o Trump, e vai lá. Mas aí, geralmente, quando tem uma pauta específica e tal, questão de OTAN ou alguma coisa assim. Então, para uma visita, que aliás é a primeira, né, seria a primeira do Lula, e né, quem sabe única, está estranho essa pressa. Ministro, uma das questões aí, a gente explorou isso sobre a possibilidade, na sua impressão, de que pudesse ter uma coisa a ver com a questão de inquietação política interna ou outras estratégias que o Lula pudesse ter para tentar melhorar sua popularidade ou sua perspectiva nas eleições. Agora, eu queria também explorar isso sob outra perspectiva, que é a possibilidade de que tenha a ver com as investigações sobre a lei comercial de 1974, que tem a seção 301. Você até explicou de forma fortuita para a gente outra vez que teve no programa, que é chamada de a Super 301, então, uma medida que abre a caixa de ferramentas para os Estados Unidos investigarem a fundo e depois conseguirem ter um recurso para a imposição de sanção, tarifa e outras medidas e por aí vai. O Brasil, a nossa apuração traz, está envolvido em 2 investigações na seção 301, uma coisa que poucos países do mundo costumam ter ao mesmo tempo. As investigações duram 1 ano, podem ser estendidas, uma começada no ano passado envolvendo PIX, desmatação na Amazônia, regulação de Big Tech, medidas do Supremo Tribunal Federal, e outra envolvendo, o Brasil é um de vários países nela, a compra de produtos produzidos com trabalho escravo, possivelmente se referindo à importação da China. Então, quando a gente fala sobre isso,
Pode ser uma outra hipótese que Lula esteja indo lá para tentar conseguir algum tipo de isenção, fechar essas investigações, tentar lidar com interesses de grupos de pressão que podem estar fazendo lobby, figurativamente falando sobre ele, sei lá, gente de agro ou outras indústrias tentando conseguir resolver essa questão da 301. Pode ser, né? Eu não acredito muito nessa vertente comercial como uma vertente decisiva na relação, né? Inclusive, até se você imaginar esse contexto do ano passado, quando houve a aplicação das tarifas, foi bom para o Lula, do ponto de vista de política brasileira, né? Ele ganhou pontos nas pesquisas contra a família Bolsonaro, digamos, né? O Flávio ainda não era candidato, mas o Eduardo está lá e trouxe. Não é assim, eu acho, mas a narrativa foi essa, é por causa do Eduardo Bolsonaro que foram impostas essas tarifas. Então, acho que assim, quase como se, no caso de agora, se fossem impostas novas tarifas, seria bom eleitoralmente para o Lula. Quase você pode imaginar que ele vai ao Trump para pedir para o Trump colocar a tarifa e dizer que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, né? Brincando um pouco. Mas enfim, não, eu acho que pode haver o seguinte elemento, tentar saber, já se sabe um pouco, talvez, o que viria na 301, você mencionou algumas áreas, e o Lula pode pedir, assim, por favor, pega leve e tal, e o Trump, assim, sim, mas por que eu deveria pegar leve, né? Além do que, há uma diferença. Essa decisão de colocar uma tarifa 30%, 20%, 50%, é uma decisão que até a Suprema Corte contestou um pouco, né, nos Estados Unidos, mas que depende da caneta do Trump e da vontade dele, né? A Super 301 é um processo muito mais técnico, que envolve o pessoal do ISTR, que é um pessoal super difícil de negociar com eles, né? Acho que nós também somos difíceis de negociar conosco. Inclusive, você vai lembrar que no ano passado, ainda quando o Trump estava falando bem do Bolsonaro, né? Ele falou assim, que pena que estão perseguindo o Bolsonaro, gostei muito dele, mas ele era um negociador muito duro comercialmente, ou seja, né, era o governo Bolsonaro, o próprio presidente, eu também, a gente negociava duramente. Mas, então, você não dribla as coisas que vêm do ISTR, na Super 301, sobretudo, assim, na base do papo, da cerveja, né? É muito difícil isso. Se as coisas estão encaminhadas, porque também tem todo um processo jurídico, que o Trump não pode falar, isso aqui está encaminhado, mas eu vou interromper isso aqui, porque eu gostei da conversa com o Lula. Isso é muito difícil de acontecer. Então, talvez seja uma questão de narrativa, depois talvez venha alguma medida, e o Lula pode dizer, eu pelo menos tentei, fui lá, tentei evitar, e tudo isso. Agora, você mencionou um setor-chave, né, que é o setor agrícola, especialmente de carne bovina. Você certamente viu aí, o pessoal viu, que acho que ontem, né, a secretária de Agricultura, portanto, ministra de Agricultura americana, disse que estão preocupadas com a concentração, com a monopolização ou oligopolização do setor de carne, e o principal ator nesse setor nos Estados Unidos, a principal empresa, é a JBS brasileira, né? E, então, é mais, digamos, uma vulnerabilidade do lado brasileiro. E a gente sabe da ligação política da JBS com o governo Lula, né? Então, é quase como se ela estivesse colocando mais um item na agenda aí da conversa dos dois, né? Olha, tem também essa questão da carne aqui, que a gente está preocupado com essa empresa brasileira, que é de amigos do Lula e tal, né? Então, eu achei curioso esse timing, né? Foi um dia depois da marcação da visita, apareceu essa coisa da carne, que é um setor vital em vários sentidos, né? Economicamente, né? Do ponto de vista do comércio agrícola, é vital também nessa relação triangular muito complexa Brasil, Estados Unidos, China, porque, né, o Brasil também é um exportador muito importante para a China. E como é que fica, né? Como é que vai ficar esse setor, né? Vai ser objeto de restrições nos Estados Unidos? Seria um desastre para a JBS, né? Será que isso foi a JBS, por outro lado, que pediu para o Lula ir para os Estados Unidos? Pode ser também. Às vezes a gente acha que, né, não sabe quem que tem a cordinha puxando quem. Mas enfim, essa dimensão econômica obviamente está aí, mas não é uma dimensão, acho que, simples de se entender, não. Eu ainda volto na minha tese central de que é um objetivo político, o objetivo central do Lula, não é um objetivo de comércio ou coisa desse tipo. Bom, aí está então, a gente recebeu o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que sempre muito gentilmente nos atende. Muito obrigado novamente por estar conosco, então, ministro, e uma excelente noite, aí é mais cedo, né? Tarde ainda, mas te convido também a convidar o público para conhecer seu trabalho, aproveitando que está aqui, você que, claro, depois de ter saído do Itamaraty, tem trabalhado com análise extensamente.
Perfeito, Marcos, muito obrigado. Eu estou trabalhando e concentrando meu trabalho no projeto que eu tenho agora, que se chama Academia Meteoro. Meteoro porque, né, a ideia de que vem alguma coisa por aí que vai mudar o mundo já está vindo, na verdade. Então se chama, é facílimo, entra na academiameteoro.com, lá você se inscreve, lá você tem acesso a, eu já estou com quase 190 aulas ministradas, sobre os mais diversos assuntos, filosofia, história, mas sempre procurando construir uma visão de mundo coerente, de um ponto de vista conservador, de civilização ocidental, mas, só para dar um exemplo, a última aula foi sobre pensamento de Mao Tse Tung e como esse pensamento é mal compreendido e como ele continua sendo a base da ação da China, da República Popular da China no mundo, né? O que tem a ver com a questão do comércio de carne, tem a ver com a questão da relação Brasil-Estados Unidos. Então, é filosofia, mas ao mesmo tempo é algo que está muito presente para nós. Quem quiser conhecer, está lá, academiameteoro.com. Muito obrigado. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.